Olá e boas-vindas a mais uma análise da Ford College. Hoje a gente vai colocar a mão na massa e fazer uma verdadeira engenharia reversa nas métricas de desempenho da Solana. A ideia é tratar cada um desses números de performance como se fosse um projeto complexo de um sistema que a gente precisa decifrar. O mercado adora jogar manchetes otimistas e números gigantescos de transações por segundo na nossa cara, né? Mas para entender o que realmente acontece lá nos bastidores, a gente precisa vestir o nosso jaleco de engenharia e olhar muito além do marketing. Vamos aprender juntos a ler as entrelinhas e descobrir as limitações reais de desempenho. Nossa planta baixa de hoje tem 5 pilares bem diretos. Primeiro, vamos contextualizar o desempenho, depois checar o encanamento da rede, dissecar os benchmarks sintéticos, entender qual é o preço real da velocidade e, por fim, fechar com um diagnóstico. Bora lá? Ponto 1. Contextualizando o desempenho. Dando sequência à nossa conversa anterior sobre a eficiência e os diferenciais da arquitetura da Solana, agora a gente precisa aprender a interrogar essas métricas. Sabe, não dá para simplesmente aceitar um número de benchmark logo de cara. A gente tem que saber fazer as perguntas certas. Aquele número altíssimo de transações por segundo, o famoso TPS, olha, na maioria das vezes ele reflete uma carga super otimizada lá no cliente, e não necessariamente uma mágica da blockchain em si. É tipo testar um carro de corrida numa pista reta, novinha em folha, sem trânsito e com vento a favor. É claro que a velocidade máxima vai ser um absurdo de impressionante, mas e quando a gente coloca esse mesmo carro numa rua esburacada de uma cidade real? O número desmorona. Então a dica de ouro aqui é tratar essas métricas como indicadores que dependem totalmente do ambiente de teste, e não como verdades absolutas. 2. O encanamento da rede. Para deixar isso bem visual, vamos usar a nossa metáfora principal de engenharia para essa análise. Imagina que a rede é literalmente um sistema físico de encanamento. É impressionante como o comportamento do software mapeia perfeitamente para a mecânica de fluidos. A vazão, ou throughput, é basicamente a quantidade da água que passa pelo cano a cada segundo. A latência é o tempo exato que uma única gota d'água leva para viajar lá da nascente até chegar na sua torneira. E componentes como buffers e limitadores são as caixas d'água e as válvulas. Então, se você vê um platô repentino na vazão, na verdade você está vendo um cano que estreitou do nada, ou uma válvula que se fechou porque algum recurso, tipo a CPU, atingiu a saturação máxima. E isso ilustra muito bem uma coisa chamada efeito transitório. Pensa bem, o que acontece quando você abre uma torneira com tudo de uma vez só? Dá aquele estouro inicial de pressão, sai muita água no primeiro segundo, mas logo depois o fluxo dá uma estabilizada, né? Em redes distribuídas, acontece a mesma coisa. Esse estouro inicial acaba distorcendo aquelas medições muito curtas. O sistema aceita um monte de transações rapidinho porque os recursos estavam ali, ociosos. Mas assim que os mecanismos de proteção entram em cena, tipo a contrapressão e a famosa coleta de lixo, a ilusão de que o desempenho é infinito simplesmente evapora. E olha só como isso muda tudo quando a gente compara os períodos de medição. Imagina rodar um teste de estresse de só 10 segundinhos. O gráfico vai te mostrar um pico gigantesco só porque a CPU e a rede estavam livres naquele momento exato. Mas e quando a largura de banda começa a ser testada a sério com os pares da rede? Os números caem drasticamente. Resumindo, janelas de teste curtas pegam muito ruído de picos artificiais. Já as janelas longas mostram o verdadeiro estado de cruzeiro do sistema, o chamado estado estável. A janela que você escolhe literalmente dita a história que os dados vão te contar. 3. Dissecando benchmarks sintéticos. Vamos vestir o nosso jaleco de perícia e investigar um caso bem específico. Imagina que você se depara com um benchmark sintético, alegando um número absurdo, 200 mil transações por segundo. Tudo isso numa janela de teste minúscula, de 30 segundos. Parece até mágica, não é verdade? Mas, como a gente sabe bem, milagres não acontecem no silício. Tá na hora de colocar a lupa e ver de onde saiu esse número. Para isso, a gente aplica um método forense de 3 passos. Primeiro, como foi o agrupamento de dados? Esse teste usou transações reais assinadas individualmente ou os caras agruparam várias instruções num pacote só para driblar os gargalos da rede? Segundo, lembra do nosso teste de 30 segundos? Pois é, os primeiros e os últimos segundos sofrem com aquele efeito de aquecimento e resfriamento que a gente acabou de falar, o que cria uma média totalmente inflada. E o terceiro passo, que é um clássico, inspecionar topologia. Os clientes estavam distribuídos pelo mundo ou as máquinas de envio estavam todas bonitinhas no mesmo data center do validador. Ignorar a variabilidade real da internet colocando tudo no mesmo espaço infla qualquer métrica de um jeito brutal. 4. O preço da velocidade. Isso nos leva a um ponto essencial, que são os custos ocultos dessas otimizações todas. Tem um ditado bem seco na engenharia de sistemas que diz: não existe almoço grátis. Forçar velocidades extremas sempre vai cobrar um pedágio pesado em alguma outra peça do servidor.
Se a vazão aumenta de forma dramática, não foi um passe de mágica, alguém fez uma troca. Mais velocidade, na prática, quase sempre significa um consumo absurdo de memória RAM, CPUs fritando em ciclos paralelos ou um risco muito maior de transações se perderem pelo caminho. A conta sempre chega. Dá uma olhada nessa matriz de trade-offs. É um verdadeiro efeito dominó. Por exemplo, se você tenta aumentar a concorrência dos clientes de forma muito agressiva, vai precisar de muito mais poder de CPU e vai abrir milhares de portas de conexão de uma vez. O resultado disso, o sistema esgota os buffers de rede, cria uma fila gigantesca e começa a perder mensagens. Daí ele tenta de novo e acaba se afogando nos próprios retries. Outro exemplo é inflar o número de threads do validador. Parece uma sacada genial para extrair cada gota de performance do hardware, mas isso causa uma pressão imensa no cache de memória. O que acontece depois? O sistema precisa dar pausas enormes para limpar todo o lixo de dados acumulado. É o preço que se paga. Por causa de tudo isso, o ponto crucial é manter uma frieza estritamente analítica. Comparar métricas de redes diferentes ou cenários soltos só serve de sugestão, a não ser que as condições do teste estejam perfeitamente alinhadas. É o que chamamos de heurística de normalização. Você precisa de pelo menos 3 dimensões rigorosamente iguais para começar a conversar. O tipo da transação testada, a distribuição geográfica dos clientes e a janela de tempo exata da amostragem. Sem alinhar essas 3 coisas, você não está comparando maçãs com maçãs. Você está literalmente comparando maçãs com parafusos. 5. Investigação diagnóstica final. Com todo esse cenário mapeado, é hora de juntar as peças. Para encontrar onde os gargalos reais estão se escondendo, a gente precisa fazer uma checagem super rigorosa direto no nó, usando todas aquelas nossas observações do encanamento. Você tem que verificar se a CPU e a leitura de disco têm margem de respiro, procurando se tem algum processo ali travando. Depois, dá uma checada em como os dados estão fluindo entre os pares da rede para achar alguma anomalia de distribuição. Também é essencial auditar os formatos das transações para ver se não tem ninguém agrupando o pacote debaixo dos panos. E claro, ficar de olho vivo nas taxas de timeout retentativas que ficam inflando os números com dados duplicados. Isso é traduzido a teoria diretamente para a graxa das engrenagens do servidor. E eu deixo essa provocação final para vocês pensarem. Quais métricas, a nível de nó, revelam a verdadeira história por trás daquele número brilhante na manchete? Da próxima vez que um número gigantesco de TPS dominar os jornais, lembra do nosso encanamento. Vai lá verificar as válvulas do sistema e procura onde a verdadeira pressão está escondida. E entender essas limitações é o que separa um conhecimento raso da verdadeira maestria em arquitetura de rede. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise técnica aqui da Ford College. Para se aprofundar de verdade nesse assunto e dominar muitas outras estruturas da Web3, acessa lá o nosso site, ford.college. Um grande abraço e até a próxima!